Era uma vez um animal insignificante, que vociferava aos quatro ventos sua certeza sobre assuntos duvidosos. Esse animal só não contava com os contrapontos do nosso herói predileto. Eu pretendo apresentar para vocês uma das maiores aberrações já ditas por uma pessoa que se diz cristã, por uma pessoa que se diz mensageira do Senhor. Então, prestem atenção nos absurdos, nas aberrações que foram proferidas por esta pessoa. Escreveu coisas absurdas do ponto de vista do Evangelho da Graça do nosso Senhor Jesus. Eu tenho que tomar muito cuidado aqui na TV Caminho Livre, porque eu estou sendo taxado de mentiroso, né? O Rosinha, ele tem dito que eu sou mentiroso, que tudo que eu digo aqui não corresponde com a verdade, né? Que eu sou uma criança, que eu não sei de nada, que eu sou imbecil, que eu sou idiota, que eu sou estúpido. Então eu tenho que mostrar para o Rosinha que não sou só eu. Eu não venho aqui falar da boca para fora ou tirar do cotovelo alguma ideia propriamente minha. Eu venho aqui contestar os equívocos teológicos da Igreja Adventista. Nós estamos aqui combatendo os erros teológicos, as afirmações equivocadas, errôneas, feitas pela teologia adventista, inclusive pela sua profetisa. Eu tenho que ler, eu tenho que provar aqui de onde vem, né? Porque eu já recebo críticas dizendo que eu estou inventando, dizendo que eu estou falando de coisas que eu não sei, falando de coisas que eu não posso provar. As acusações me são direcionadas nesse nível. Então eu tenho que ler para que as pessoas possam saber que eu não estou inventando, criando nada aqui, meu Deus do céu. A página 75 do livro Spiritual Gifts, volume 3, no capítulo intitulado O Dilúvio, Ellen White escreveu: Every species of animal which God had created were preserved in the ark. Todas as espécies de animais que Deus criou estavam preservadas na arca. Que arca? A arca de Noé, que ela está tratando neste capítulo do dilúvio, tá? Tenham isso em mente. Aí ela continua. E aqui começa as aberrações. The confused species which God did not create, which were the result of amalgamation, were destroyed by the flood. As confusas espécies, as espécies confusas que Deus não criou, que foram resultado de amalgamação, foram destruídas pelo dilúvio. Preste atenção nisso. Ela está dizendo aqui, fazendo uma referência a todos os animais que Deus enviou para Noé preservar ali na arca, né? Durante o dilúvio. Ela está dizendo que haviam espécies na terra, espécies de animais, espécies confusas de animais. E essas espécies confusas foram resultado de uma amálgama entre homem e animal, entre homem e besta. É isso que ela está dizendo aqui. É isso que você acabou de ouvir mesmo. Você não está equivocado, não. Eu não posso ser irresponsável, né? Eu não posso ser irresponsável a esse ponto de ficar criando aqui fatos, inventando fatos e tripudiando em cima dessas invenções. Eu não posso fazer isso, né? Eu sou um profissional, já disse isso aqui, da comunicação. Eu tenho responsabilidade com aquilo que eu falo, eu tenho que ter responsabilidade, né? Porque senão eu perco a minha credibilidade. Voltemos ao assunto do amálgama. Amados irmãos e amigos, especialmente você, que porventura me assiste agora, que seja uma pessoa ligada à área científica. Quem sabe quem me assiste agora poderia ser um geneticista, alguém que lida com a genética, né? Alguém que faz pesquisas no campo das células. Quando é que a ciência afirmou a possibilidade de uma amálgama entre homens e animais? Tipo assim, o homem se relaciona com o animal
E como produto desta relação sai um ser híbrido. Quando é que a ciência disse ou afirmou que isto seria possível? Quando? Quando foi que a ciência afirmou que isto seria possível? Que da relação entre homens e animais poderiam surgir uma raça híbrida, provenientes desse amálgama. Quando foi que a ciência afirmou isso? Quando? Isto, amados, isto aqui é uma aberração. Aí eu pergunto, isto aqui foi revelação de Deus? Isto aqui não tem, eu não encontro palavras na nossa língua para poder classificar isso aqui de tão absurdo que é, de tão estapafúrdio, de tão aterrador. Isto aqui para mim é uma esquizofrenia, né? Isso aqui é uma esquizofrenia intelectual, é uma esquizofrenia espiritual, moral, ética, biológica, científica, genética. Isso aqui é um completo absurdo em todos os níveis, em todas as dimensões. Isso aqui foi produto da revelação de Deus? Abre aspas para Ellen White. Não escrevo nenhum artigo expressando meramente minhas próprias ideias. Eles são o que Deus me tem mostrado em visão. Os preciosos raios de luz que brilham do trono. Isso aqui que eu acabei de ler surgiu da mente fértil da velha caduca chamada Ellen White ou foi uma revelação de Deus? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vão vocês? Espero que estejam bem pela infinita graça de Jesus Cristo. E eu começo esse vídeo, continuação da minha série falando da TV Caminho Predestinado, já pedindo desculpas para vocês por ter feito vocês assistirem um trechinho longo das falas do nosso amigo Paulo César, tá bom? É importante a gente ver o que a pessoa tem para dizer. Naturalmente eu não iria colocar o vídeo de 1h e tanto de conteúdo que ele gravou ontem à noite, ou pelo menos que ele disponibilizou na internet ontem à noite, mas eu queria dar um contexto amplo para vocês, para a gente conversar em relação a algumas coisas muito interessantes e bastante importantes, tá? Antes de começar, porém, eu gostaria de propor que você que assiste esse vídeo não julgue o título do vídeo antes de terminar de assistir o seu conteúdo, tá bom? O título Animal Insignificante do título do vídeo, ele surge num contexto bastante interessante do conteúdo do que a gente vai falar. E não é pra gente simplesmente falar mal aí do Paulo César e não sei do que. Eu tenho as minhas críticas à postura do Paulo César, considero a postura dele extremamente ruim e equivocada em inúmeros particulares, mas é uma pessoa que tem também as suas qualidades e que merece também o respeito, tá bom? Apesar dele falar da mente fértil da velha caduca Ellen White, né? Eu não sei se isso é muito respeitoso para com as compreensões adventistas e a fé dos adventistas e tal. Seja como for, é natural que exista um pouco dessa provocação contextualizando o debate, né? E isso é uma coisa que vai dos dois lados, mas a gente não deve se prender a essas questões. Acima de tudo, o que há aqui não é um embate entre uma pessoa e outra, né? Mas entre dois universos de pensamento, de convicções, de ideias, de interpretações em relação à palavra de Deus, à Bíblia, ao Evangelho, e tudo isso precisa ser pesado não simplesmente como uma guerra entre duas pessoas, ou entre dois homens, ou entre dois grupos e duas tradições religiosas, os calvinistas e os arminianos. Não, as coisas são um pouco mais profundas e a gente vai ter bastante tempo para demonstrar a natureza da profundidade das discussões que no final das contas estão por detrás, né, das discordâncias entre o Paulo César, que fala que a Ellen White é a mulher da mente fértil da velha caduca, e os adventistas que têm uma compreensão um pouco diferente a respeito da vida, obra de Ellen White, beleza?
Então, né, contextualizando, ontem o vídeo novo do Paulo César, da TV Caminho Predestinado, e mais uma vez ele nos brindou com um pouco mais da sua sabedoria e da sua excelente e superior capacidade de interpretação de texto, né? Só que não. O vídeo do Paulo César ontem foi dividido em uma introdução e duas partes principais. Uma parte onde ele falou da Ellen White, da amálgama, dos absurdos todos lá, e uma parte final onde ele falou um pouquinho da experiência dele com a igreja, com o evangelho verdadeiro, como que ele fez o canal dele para pregar o evangelho verdadeiro aos adventistas e tal. E eu vou fazer algo um pouco similar dentro do meu vídeo, tá? Então agora, passada a introdução, vou me dedicar um pouquinho a essas questões aí da Ellen White, da amálgama e não sei mais do que, e depois fazer algumas considerações um pouquinho mais gerais, tá? De uma forma a situar e contextualizar algumas coisas importantes, inclusive para o andamento da minha série. Eu não vou fazer um embate vídeo a vídeo com o Paulo César. A maioria das coisas que eu vou comentar a respeito do pensamento dele virá dos vídeos anteriores que ele gravou, inclusive antes de fazer o desafio a mim para refutar os vídeos dele lá. Isso é interessante porque às vezes o embate mais direto ele molda a direção da argumentação, e às vezes é legal a gente pegar e analisar a argumentação da pessoa quando ela não está envolvida nesse debate mais direto. Dou um exemplo para vocês. Um dos frutos positivos aí de algumas críticas que eu fiz ao Paulo César é que ele está começando a ser um pouco mais cuidadoso nas coisas que ele fala. Já está pegando lá o livro da Ellen White, lendo para mostrar o quanto aquilo é absurdo e contra o evangelho, contra a ciência e contra não sei mais o que. Legal, essa é uma postura mais interessante do que muitas vezes ele colocar coisas na boca da Ellen White falando algum tipo de bobagem em um comentário incidental no meio de um vídeo qualquer, né? Que é o que inclusive a gente demonstrou aqui que ele fez e até agora parece que não admitiu que fez, né? Ou será que está começando a admitir? Enfim, a gente vai devagarzinho né, vamos pensar assim, vendo a forma como Paulo César desenrola as questões, ele tem todo o direito de se corrigir se ele identificar que ele errou em algum ponto do passado, mas em grande medida a gente vai retornar aos vídeos anteriores e pensar um pouquinho em algumas coisas bastante importantes, tá? Mas eu gostaria de fazer esse vídeo aqui hoje para contextualizar algumas coisas, inclusive a respeito do que eu vou fazer adiante. Outra coisa que eu quero avisar também, eu não quero tornar o que eu vou falar a partir de agora uma defesa da Ellen White. Ellen White ainda não é um assunto dentro da minha série para a gente escrutinar as coisas que a Ellen White diz ou não diz, especialmente as coisas que não têm a ver com a doutrina do juízo investigativo. Não é esse o propósito do embate entre, né, eu e o Paulo César em relação ao desafio que ele me fez. Até, por exemplo, a gente vai falar um pouco mais sobre isso quando a gente analisar algumas coisas que o Paulo César fala sobre o juízo investigativo, mal usando os escritos da Ellen White. Então esse tema da amálgama é um tema totalmente secundário e incidental, mas eu vou falar sobre esse assunto para demonstrar algumas coisas. Primeiro, que não existe medo de tratar com nenhum tema aparentemente polêmico, espinhoso, complicado e que coloca a Ellen White ou o adventismo sob uma luz assim do ridículo, do abominável, do absurdo e etc. A gente vai tratar com essas questões de uma forma bem simples e bem tranquila e bem direta, para demonstrar a facilidade de lidar com as questões, mas o ponto é não uma defesa de que a Ellen White foi absolutamente infalível e correta naquilo que ela falou sobre as amálgamas, tá bom? Vamos pensar que a Ellen White, no final das contas, tenha ensinado uma extrema bobagem herética, ridícula e etc. Beleza, dentro desse ponto específico, não tem problema nenhum a gente, por exemplo, admitir isso
isso e concordar com a Ellen White em inúmeras questões que supostamente ela pode ter acertado nas suas interpretações bíblicas ou nas suas aplicações da palavra de Deus e etc. Tá? O que é importante dizer com isso é que é o seguinte, os erros das pessoas não invalidam os seus acertos, né? Assim como, por exemplo, os erros do Paulo César não invalidam os seus acertos em relação às questões onde ele acerta, né? Então, a identificação de um ou mais erros da parte de uma pessoa, seja ela Ellen White, seja ele o Paulo César ou o Ezequiel, não invalidam tudo o que as pessoas pensam e fazem e etc, porque a pessoa pode estar errada em um ponto e correta em outro ponto, tá? Então, o que eu quero fazer aqui em relação ao assunto amálgama é simplesmente demonstrar algumas perspectivas bastante interessantes, né, que aparentemente o nosso amigo Paulo César não conhece, para a gente contextualizar algumas coisas bem interessantes sobre como que funcionam os embates religiosos em função do adventismo e da Ellen White, dentro da mentalidade e da postura de uma pessoa calvinista como Paulo César, tá? Beleza, então vamos lá. Primeiro de tudo, o nosso amigo Paulo César afirma, né, da sua forma peculiar de se expressar, basicamente algo na seguinte direção: que as afirmações de Ellen White sobre a questão das amálgamas de homens e animais são absurdas do ponto de vista do Evangelho da Graça e da ciência. Paulo César chega a dizer no final do trecho aí que eu cortei para vocês que ele não tem nem palavras para demonstrar o quão absurdo, ridículo, esquizofrênico, estapafúrdio é o que Ellen White escreve a respeito desse assunto e etc. Beleza. E aí ele coloca esse contexto todo aí. São absurdas do ponto de vista do Evangelho da Graça e da ciência. Então vamos começar do começo. Paulo César. Eu senti falta de uma explicação de por que a teoria das amálgamas da Ellen White, a mulher da mente fértil, velha caduca, por que as ideias dela sobre as amálgamas são absurdas do ponto de vista do Evangelho da Graça? Em que o Evangelho da Graça versa sobre algum assunto que de alguma forma tenha por implicação de que o conceito de amálgama é absurdo do ponto de vista do Evangelho da Graça? Eu, de fato, tive um pouco de dificuldade de fazer essa conexão. Por exemplo, quando você fala que a ideia das amálgamas é absurda do ponto de vista científico, faz todo sentido a sua afirmação. A gente ainda vai precisar avaliar se ela é correta, mas faz todo sentido. Mas ser absurdo do ponto de vista do Evangelho da Graça não é tão evidente assim, tá bom? E aí, eu gostaria já de começar a provocação, já que você diz que as amálgamas, aí, a teoria da Ellen White, não sei o que, é uma aberração em relação ao Evangelho da Graça. Eu gostaria de te fazer uma pergunta, Paulo César. O que é mais aberração diante do Evangelho da Graça? É as frases de Ellen White sobre amálgamas ou é o calvinismo? Você conseguiria me responder? Bom, te conhecendo um pouco pelos vídeos que você produz, eu imagino que você daria risada da minha pergunta e diria: claro que o absurdo maior é a Ellen White, o calvinismo é o próprio verdadeiro evangelho. Então tá bom. Então eu vou mostrar algumas coisinhas interessantes para você, começando desse livro aqui, O Lado Negro do Calvinismo, tá bom? Não sei se você tem esse material, o nome do autor é George Brisson, tá bom? E aqui na página 303, o nosso amigo George Brisson, ele coloca uma citação do calvinista Spurgeon, que inclusive é uma citação que contextualiza uma fé fundamental entre os calvinistas relativa à soberania de Deus, que é o seguinte: tudo é ordenado e estabelecido por um decreto que não pode ser violado. Aqui existe um pouco da ideia dos decretos divinos, né? Então tudo o que existe foi decretado por Deus com uma espécie de decreto que não pode ser violado. Por exemplo,
Se Deus decretou que a Ellen White seria uma velha caduca com a mente fértil, Ellen White não poderia jamais se transformar ou ser nada diferente do que uma velha caduca com a mente fértil. Porque Deus decretou. E o que Deus decreta e ordena não pode ser violado. Tudo bem? Você concorda com isso? Legal, bacana. Aí aqui na página 316 do mesmo livro, existe uma citação de Calvino. A página lá, aliás, a citação do Calvino é do livro Institutas, edição clássica, volume 3, capítulo 23, seção 7, página 416. Beleza? A referência bem específica para você procurar, se você quiser, etc. E aí, aqui, o George Brisson, ele descreve, né, ele cita as próprias palavras de João Calvino dizendo o seguinte. Inclusive no contexto aqui, João Calvino está falando com os seus próprios críticos, né? Aí eles dizem assim, esses críticos, né, das ideias do Calvino, negam que subsistem termos explícitos, que foi decretado por Deus que Adão perecesse por sua apostasia. Como se realmente esse mesmo Deus que a Escritura proclama fazer tudo quanto quer, haja criado a mais nobre de suas criaturas com um fim ambíguo. Dizem que foi característica do livre-arbítrio, que ele próprio dispusesse seu destino, que Deus não destinou nada, senão que o tratasse conforme seu mérito. Se for aceita tão insípida invenção, onde estará aquela onipotência de Deus, pela qual, segundo seu conselho secreto, que de nenhuma outra coisa depende, a tudo governa e regula? Eu não sei se você conseguiu prestar atenção na minha leitura das heresias de João Calvino, mas se você não conseguiu prestar atenção na leitura, fica tranquilo que eu explico para você, tá bom? João Calvino estava, de alguma maneira, respondendo a pessoas que já desde a época dele discordavam das ideias dele. Nada mais normal, né? Não existe nenhum mandamento dizendo não discordarás, né, Paulo César? Por isso eu posso discordar de você, você pode discordar de mim, Calvino pode discordar de quem ele quiser, e quem quiser pode discordar de Calvino, beleza? Aí o João Calvino começa a reclamar. Olha, cara, esse pessoal que reclama de mim aí, que discorda de mim, eles negam que foi decretado por Deus que Adão perecesse lá na apostasia, né? Lá no Jardim do Éden, quando Adão desobedece a Deus. Olha que interessante. Aqui o Calvino está dizendo que quem nega que foi decreto de Deus a queda de Adão está fazendo o quê? Uma insípida invenção, negando a onipotência de Deus. É a onipotência de Deus que governa tudo e regula tudo. Tudo acontece de acordo com a soberania onipotente de Deus. Então, Deus decreta todas as coisas que vêm a acontecer. Não é o livre-arbítrio, não é a criatura que dispõe do seu destino, né? É Deus que decreta. De outra forma, cadê a onipotência? Beleza. Então, assim, Paulo César, o que é mais abominável da perspectiva do Evangelho da Graça? Colocar tudo nas costas de Deus ou Ellen White falar uma idiotice, vamos trabalhar com essa hipótese, sobre amálgama? Até porque, se o João Calvino estiver correto, Deus é que decretou que a Ellen White iria ensinar uma idiotice a respeito de amálgama. Agora a Ellen White tem que ser acusada porque ela simplesmente cumpriu o decreto que Deus fez a respeito dela? Como é que ela poderia dispor do seu destino e ser alguma coisa diferente do que uma velha caduca da mente fértil que ensina idiotice sobre amálgama? E por que a Ellen White tem que ser criticada? A Ellen White tem que ser simplesmente exaltada. Olha, mais uma que cumpriu os decretos de Deus
E agora os decretos de Deus se cumpriram e Deus decretou essas coisas sobre Ellen White e acabou. Por que as ideias da Ellen White sobre amálgama são mais abomináveis do que essas? Porque as implicações dessas ideias de que existe esse decreto infalível a respeito de tudo e todos, na qual é Deus que decide tudo e todos, e não existe nenhuma disposição do homem a respeito do seu próprio destino, coloca todos os pecados e erros dos homens nas costas desse decreto. Porque Deus decretou que o homem ia pecar, o homem não pode escolher fazer nada diferente do que o decreto que Deus deu, irmão. É bem simples de entender. Outra coisa. Eu não sei se você conhece esse material aqui. É um livro chamado A Difícil Doutrina do Não Amor de Deus, escrito por um tal de Ezequiel Gomes, tá? Aqui na página 109 desse livro, eu coloco a citação de uma pessoa chamada Ronald Ranco, que escreve num site chamado Monergismo, um texto sobre hipercalvinismo, tá? Existe uma discordância interna entre os calvinistas, se o calvinismo deve ser compreendido de uma forma mais moderada ou de uma forma mais radical, tá? A maioria dos calvinistas no Brasil é calvinista moderado, mas a gente tem os representantes também do calvinismo mais radical, né, do hipercalvinismo. Aí nesse contexto, o Ronald Ranco, lá no site Monergismo, escreve o seguinte: um hipercalvinista não é alguém que ensina que na predestinação, na morte de Cristo, na pregação e na obra do Espírito, Deus ama somente os eleitos e pretende salvar somente eles. Isso é simplesmente o calvinismo bíblico. Olha que interessante, Paulo César. O seu amigo aí do site Monergismo está dizendo que ensinar que Deus não ama todas as pessoas, mas ama somente os eleitos, no contexto da predestinação, da morte de Cristo, da pregação do Evangelho, da obra do Espírito Santo, e Deus só quer a salvação dos eleitos e não de todas as pessoas, essas convicções pertencem não ao hipercalvinismo radical herético, mas ao calvinismo bíblico. O que é mais abominável, Paulo César? É a Ellen White ensinar por decreto de Deus uma idiotice sobre amálgama? Ou é o calvinismo ensinar que Deus não ama todas as pessoas, Deus não quer a salvação de todas as pessoas, inclusive no contexto da pregação do Evangelho? Então Deus manda a gente pregar o Evangelho da morte de Cristo, mas Cristo não morreu por todo mundo. Inclusive, se a gente vai pregar para toda criatura que Cristo morreu, né, pelas pessoas, para algumas dessas pessoas que a gente vai pregar, isso simplesmente será mentira, porque supostamente então Cristo não morreu por elas, se o calvinismo for correto. E você acha que essas coisas são menos abominações, estapafúrdias e ridículas do que as frases da Ellen White sobre amálgama? Repensa um pouquinho e responde. Naturalmente, não tem condições de responder, não é verdade? Ainda assim, no final você fala que as afirmações da Ellen White são absurdas do ponto de vista da ciência. Beleza, tudo bem. Vou concordar com você. Ellen White falou uma coisa que a ciência abomina e discorda e ridiculariza. Beleza. Só que eu quero te fazer agora uma outra pergunta, que eu acho que você também não vai responder. Acho que está ficando lugar comum, né, você não responder as perguntas, né, Paulo César? O que vai acontecer com a Bíblia se a gente fizer a mesma régua científica? E a gente disser o seguinte: os cientistas acreditam no relato da criação de Gênesis 1? Os cientistas acreditam no relato da queda em Gênesis 3? Adão e Eva, serpente falante, árvore do conhecimento do bem e do mal. O pecado entrou no mundo assim, e assim a morte. Então, antes daquele momento não existia morte. É isso? A ciência acredita nisso, Paulo César? A ciência também acredita nos milagres. Então, nascimento virginal de Cristo.
Existe algum artigo científico abalizando a crença em nascimento virginal em algum lugar? Alguma revista, publicação científica acadêmica? Como que é, Paulo César? Existe algum tipo de material científico que ateste a existência dos milagres, homem andando sobre a água, morto sendo ressuscitado simplesmente com a pessoa dizendo sai para fora Lázaro? Ou mesmo os próprios milagres e pragas do Egito, lá no Antigo Testamento, o machado flutuante, lá nas mãos de Eliseu, Elias subindo ao céu em carruagem de fogo, anjo matando não sei quantos mil assírios lá no acampamento, visões, sonhos, vozes que os profetas ouvem e veem e não sei o quê. Tem algum artigo científico que corrobora essas questões? Porque se essa for a régua, Paulo César, nós vamos ter problemas, não é com a Ellen White, que foi decretada por Deus que iria ensinar bobagem sobre amálgama de acordo com a sua mente fértil de velha caduca. Nós vamos ter problema com a palavra de Deus, não é verdade? Ou a palavra de Deus está toda cientificamente comprovada, de acordo com a mente e as convicções dos cientistas aí que você segue. Inclusive é uma coisa interessante, não sabia que você era um cara que valorizava a ciência. Podemos conversar um pouquinho mais sobre isso em outros contextos. Mas é isso mesmo, Paulo César? Responde pra gente, cara. Você quer que a Ellen White seja julgada por um critério que você não quer que a Bíblia seja julgada? E veja, no final das contas, eu não estou querendo dizer que a Ellen White é igual à Bíblia. Então a Ellen White pode estar errada nas coisas que ela afirma e a Bíblia pode estar correta. Mas a ciência afirma que a Ellen White está errada. Mas a ciência afirma que a Bíblia está certa? Não, né? Então o seu argumento, acho que vai precisar se aprofundar muito mais para começar a ser levado a sério, tá bom? Seja como for, eu estou falando que o assunto aqui, amálgama, é um assunto secundário na nossa discussão, mas ainda assim eu vou comentar um pouco sobre a questão, inclusive a partir do livro Mensageira do Senhor, que é um material que o Paulo César usou nesse último vídeo dele aí, falando lá da Ellen White, não sei mais o que. Beleza. Então vamos dar uma olhadinha aqui no verbete sobre amálgama, que é trazido aqui no livro do Herbert Douglas, tá? Tem um verbete aí chamado amalgamação, não sei se vocês estão conseguindo ler aí na câmerazinha do computador onde eu estou gravando. Isso é um artigo curto, eu vou ler o artigo para vocês, tá? Herbert Douglas escreve assim: críticos têm acusado Ellen White de haver escrito que seres humanos no passado coabitaram com animais e que sua descendência produziu determinadas raças que existem hoje em dia. A declaração de Ellen White reza: mas se havia um pecado acima de outros que exigia a destruição da raça pelo dilúvio, era o nefando crime de amalgamação de homem e animais, que desfigura a imagem de Deus e causa confusão por toda parte. Era propósito de Deus destruir por um dilúvio aquela poderosa e longeva raça que havia corrompido seus caminhos diante do Senhor. Essa é a citação da Ellen White, tá? Ele inclusive dá uma referência aqui, Spiritual Gifts, volume 3, página 64, que inclusive eu acredito que é a própria citação, a própria página, a própria referência, parte do que o Paulo César leu no vídeo dele. Aí o Herbert Douglas continua dizendo assim: nenhum dicionário jamais usou a palavra amalgamação para descrever a coabitação do homem com animal. Interessante, onde é que isso pode querer chegar? A acepção primária da palavra descreve a fusão de metais ou mistura de elementos diferentes, como a usada para obturar os dentes. O emprego da palavra no século XIX incluía a miscigenação de diversas raças. Aceita como verdadeira, a declaração da escritora parece ser ambígua. O que ela quer dizer com amalgamação de homem com animal ou de amalgamação de homem e de animal? Omite-se muitas vezes a repetição da preposição em construções semelhantes. Então, o que o Herbert Douglas está chamando a atenção
é que muitas vezes, numa análise menos atenta do texto, as pessoas não prestam atenção se Ellen White está falando de amálgama de homens e amálgama de animais, ou de amálgama de homens com animais. Essa é uma característica linguística, textual, né, da análise literária da frase da Ellen White, tipo fazer uma exegese do que a Ellen White está dizendo. E aí ele continua dizendo assim: em 2 outras ocasiões, a senhora White também usou a palavra amalgamação. Utilizou-a metaforicamente para comparar crentes fiéis com mundanos e usou-a para descrever a origem de plantas venenosas. Aí a citação da Ellen White aqui fala de Satanás como, por seus métodos engenhosos de amálgama, ter corrompido a terra. Tipo, quando fala que Satanás plantou o joio, a Ellen White faz uma aplicação muito louca, inclusive, eu concordo, de que Satanás ele faz métodos engenhosos de amálgama para, tipo, plantar literalmente essas plantas que fazem mal e esses animais e não sei o que e tal. Criar essas coisas, né, através de engenhosos métodos de amálgama, né? Enfim, coisa muito doida mesmo. Aí, para terminar, o Herbert Douglas diz: reconhecendo que Satanás tem sido um ativo agente na corrupção do plano de Deus para o homem, para os animais e para as plantas, podemos entender melhor o que Ellen White quis dizer quando falou dos resultados da amálgama. Aquilo que desfigurou a imagem de Deus no homem e que confundiu as espécies de animais tem sido obra de Satanás em cooperação com os seres humanos. Essa amalgamação de homens e animal, de homem e animal, conforme se pode ver nas quase infinitas variedades de espécies animais e em certas raças de homem, pode ser compreendida assim. A senhora White nunca sugeriu a existência de seres humanos ou de qualquer relação híbrida entre animal e homem. Ela falou sobre espécies animais e raças humanas, mas não sobre algum tipo de amálgama de animal com seres humanos. Reconhecemos que estudantes sérios de Ellen White divergem sobre o que ela queria dizer por amalgamação. A responsabilidade, porém, repousa, a responsabilidade da prova, porém, repousa sobre aqueles que afirmam que a senhora White deu ao termo um novo e estranho significado. Ezequiel, você está tentando justificar Ellen White? De jeito nenhum. O que eu estou querendo mostrar com essas afirmações do Herbert Douglas é que existe uma discussão literária, acima de tudo, sobre o que Ellen White está querendo dizer, e ele inclusive reconhece que entre os adventistas, ou entre estudantes sérios, existe um certo embate, uma certa divergência sobre o que isso pode querer dizer na realidade, e aí existem algumas questões interessantes, tá? Seja como for, o que o Herbert Douglas defende é que Ellen White não fala aquilo que o Paulo César lê. Que existe uma amálgama tipo assim, o ser humano transando com um gato e aí nascendo um bicho meio gato, meio homem, aberração. O que a Ellen White aparentemente está dizendo, segundo o nosso amigo Herbert Douglas, é que existiam mais de uma raça de seres humanos e houve amálgama entre essas diversas raças, assim como existem diversas raças de animais e houve amálgama entre essas diversas raças de animais. Naturalmente, deve existir limite, inclusive biológico, para esse tipo de interação. Então é um pincher transando com um pitbull, o que sai daí? São raças de cachorros diferentes, naturalmente da mesma família. Alguns desses cachorros transam entre si e geram descendentes meio híbridos, né, entre uma raça e outra. Outros não geram descendentes férteis, né? E a suposição é que talvez Ellen White esteja dizendo de algo semelhante ao que acontece entre essas diversas raças de cães, com o que acontece entre diversas raças de seres humanos. Eu, Ezequiel, não concordo que existam raças de seres humanos. Eu acredito que humano é humano, não é negro, asiático, branco, amarelo, moreno, não sei o quê, como se fossem raças diferentes. Mas aí são amplas discussões. Naturalmente também as compreensões científicas, biológicas, genéticas do século XIX são muito menos avançadas do que as nossas compreensões hoje no século XXI, mas tudo é amplo espaço para debate. Mas, além disso, além
da discussão aqui do Herbert Douglas, que talvez coloque alguns poréns, né, nas afirmações do nosso amigo Paulo César, eu gostaria de contextualizar um pouco mais as minhas discordâncias da TV Caminho Predestinado, usando ainda dois materiais interessantes. O primeiro desses materiais é um vídeo do camarada que escreveu esse livro aqui, o William Lane Craig. William Lane Craig provavelmente é o maior apologeta da fé cristã no mundo hoje, tá bom? Um cara com a mente extremamente racional, científica, gosta da matemática, da filosofia, da ciência, enfrenta os grandes ateus aí em grandes debates. Se você não conhece o trabalho dele, recomendo que conheça, né? E o William Lane Craig, ele tem uma posição interessante, né, a respeito de Gênesis 1 a 11, né? E existe toda uma ideia, né, de que Gênesis 1 a 11 não é um relato histórico, muito menos científico da história humana, e isso traz muitas dúvidas muito complicadas para pessoas como William Lane Craig trabalhar. William Lane Craig defende a Bíblia e por aí, que é a palavra de Deus, não sei o quê, e demonstra um monte de evidência da existência de Deus, o argumento Calã, tem um monte de questões interessantes. Mas chega em Gênesis 1 a 11, o William Lane Craig tem bastante dificuldade de lidar com algumas implicações da história, do texto e das suas implicações. E aí ele fez uma entrevista a respeito desse assunto. A entrevista vai ficar no link na descrição desse vídeo completa, mas eu separei um pedacinho dela, onde o William Lane Craig trabalha com uma hipótese a respeito da interação entre Adão e Eva e os seus filhos com outras raças humanas. Dá uma olhadinha aí. Another view might be to try to move Adam and Eve forward in history so as to preserve that cultural context without anachronism, but then maintain that they are not the universal progenitors of the human race, that they're just two people that lived around 10,000 years ago that God picked out to be specially elected by him and through whom he would then bring about the nation of Israel and his plan for human history. But there were lots and lots of other people already in the world at that time, living in Australia and in the New World and throughout Africa and Asia. And Adam and Eve were not the universal progenitors of the human race. Now, one other wrinkle would be to say, well, they were the only truly human people that existed at the time. The others somehow weren't invested with a human soul, or they weren't spiritually equipped in such a way as to know God, that they weren't truly human. And in that way you could say, yes, Adam and Eve are the progenitors of all human beings that have ever lived, but they were anatomically similar creatures, if you will. Hominids. Yeah, hominins with whom Adam and Eve lived and with whom their children had sexual intercourse and sired descendants and so forth. Ok, meus irmãos, aí você vê o maior apologeta do mundo hoje com uma conversa um pouco complicada. Eu não vou justificar e contextualizar todas as discussões em função de criacionismo, evolucionismo teísta e toda essa ideia a qual o nosso amigo William Lane Craig parece estar fazendo referência ao discutir aí as questões, tá? Mas é interessante, né, ele colocar que Adão e Eva, supostamente, então, dentro de uma certa narrativa, podem ter sido os progenitores da raça humana, tipo aqueles primeiros que tiveram alma. Eu discordo disso, mas tudo bem, né, a visão dele. E aí eles tiveram filhos, mas aí esses filhos transavam com outros, tipo hominídeos, que não eram plenamente humanos e tiveram filhos. Pelo menos essa é uma das hipóteses, né, com as quais os estudiosos trabalham para, de alguma maneira, tentar manter o registro bíblico como relativamente coerente com a história daquilo que os cientistas acreditam ter sido a história da raça humana e todo esse desenvolvimento lá, né, do evolucionismo e das diversas raças que culminaram na existência do Homo sapiens sapiens, tá? Que seria a nossa raça humana, beleza?
Então essas discussões elas são extremamente interessantes, extremamente profundas, extremamente complexas, mas fica aí o registro, né, do maior apologeta cristão, que parece que não é a velha caduca da mente fértil, né, tá falando alguma coisa interessante. Será que o nosso amigo Paulo César também começaria a vociferar por aí que, olha, o absurdo do absurdo do absurdo, que cientista ouviria um argumento de William Lane Craig, né? Ou de vários outros estudiosos que tentam, né, avaliar a história da humanidade, a palavra de Deus, enfim, interessante, né? Seja como for, ainda tem um material que eu quero mostrar para você, que é um material que contextualiza o título do meu vídeo, que é esse livro aqui, Uma Breve História da Humanidade Sapiens, né? Escrito pelo doutor em História Yuval Noah Harari. Inclusive esse cara é professor de História na Universidade de Oxford, se eu não me engano, tá? E o primeiro capítulo do seu livro carrega um título interessante, Um Animal Insignificante. Aqui o Harari ele pretende contar um pouco da história da perspectiva evolucionista sobre a humanidade. Aí ele diz assim: há cerca de 13,5 bilhões de anos, a matéria, a energia, o tempo e o espaço surgiram naquilo que é conhecido como o Big Bang. A história começa lá no Big Bang. E aí tem um monte de desenvolvimento. Por volta de 300 mil anos após o seu surgimento, a matéria e a energia começaram a se aglutinar em estruturas complexas, chamadas átomos, que então se combinaram em moléculas. A história dos átomos, das moléculas e suas interações é denominada química. Cerca de 3,8 bilhões de anos, um planeta chamado Terra, certas moléculas se combinaram para formar estruturas particularmente grandes e complexas, chamadas organismos. A história dos organismos é denominada de biologia. Há cerca de 70 mil anos, os organismos pertencentes à espécie Homo sapiens começaram a formar estruturas ainda mais elaboradas chamadas culturas. E o desenvolvimento subsequente dessas culturas humanas é determinada história. Aí o Harari começa a contar uma história, ele diz o seguinte: muito antes de haver história, já havia seres humanos. Animais bastante similares aos humanos modernos surgiram por volta de 2,5 milhões de anos atrás. Mas por incontáveis gerações, eles não se destacaram na miríade de outros organismos que habitavam, aliás, que partilhavam seu habitat. Então o Harari está começando a contar uma história interessante aí, ó, página atrás de página, tá? Eu li esse livro há algum tempo atrás, eu não terminei de ler ele ainda, acho que eu estou um pouco perto da metade. Mas aí tá lá, ó, páginas e páginas, tem as imagenzinhas aí dos Neandertais, de não sei mais quem, blá blá blá. Aí a gente chega aqui na página 25, aquela página que eu li para vocês era a página 11. Aí eu vou ler mais 2 parágrafos para vocês, tá? Aí ele diz assim: sendo assim, diante de tudo que ele está argumentando, que eu não vou ler para a gente não perder tempo demais nesse vídeo, como devemos entender as reações biológicas entre sapiens, neandertais e denisovanos? Então ele já está colocando aí aparentemente 3 raças humanas, né? Os sapiens, os neandertais e os denisovanos. Claramente não eram espécies completamente distintas, como são os cavalos e os jumentos. Por outro lado, não eram apenas populações diferentes da mesma espécie, como os bulldogs e os spaniels. A realidade biológica não é preto no branco. Há também áreas cinzas importantes. Quaisquer 2 espécies que tenham evoluído de um único ancestral, como os cavalos e os jumentos, foram, em algum momento do passado, apenas 2 populações da mesma espécie, como os bulldogs e os spaniels. Com o tempo, as diferenças entre elas se acumularam, até que elas seguem caminhos evolutivos separados. Deve ter havido um ponto em que as 2 populações já eram bem diferentes uma da outra, mas ainda capazes, em raras ocasiões, de ter relações sexuais e gerar descendentes férteis.
Então houve mutação em mais de um ou dois genes, e esse último fio que as conectava se perdeu para sempre. Aí ele diz: ao que parece, há cerca de 50 mil anos atrás, sapiens, neandertais e denisovanos se encontravam nesse limite. Eram espécies quase separadas, mas não totalmente. Como veremos nos próximos capítulos, os sapiens já eram bem diferentes dos neandertais e dos denisovanos, não só em seu código genético e em seus traços físicos, mas também em sua capacidade cognitiva e habilidades sociais. Mas ainda era igualmente possível, em raras ocasiões, que um sapiens e um neandertal tivessem um filho. Portanto, as populações não se fundiram, mas alguns genes sortudos dos neandertais pegaram carona no expresso sapiens. É tanto perturbador como talvez fascinante pensar que nós, sapiens, possamos em algum momento ter tido relações sexuais com um animal de uma espécie diferente e gerado descendentes. Eu vou colocar um print dessa parte aqui para vocês darem uma olhada aí no vídeo, inclusive do comentário que eu faço aqui ao rodapé. Quando eu li esse texto aqui, eu dei muita risada, eu achei muito engraçado, especialmente à luz da discussão da Ellen White sobre amálgama, né? Quando as pessoas querem falar do adventismo, falar mal, uma das primeiras coisas que acontece é falar mal da Ellen White. E esse tema da amálgama é um que surge, sempre tentam ridicularizar a fé adventista, em função disso aí. Agora, olha que interessante, Paulo César. Você falou assim, onde que a ciência afirma? Parece que esse livro aqui é escrito por um cientista, irmão. Um cientista da área da história, falando algo muito interessante, né? Homo sapiens, homens, tendo relações animais com um animal de espécie diferente, também deveria ser um animal próximo, né? Um hominídeo, né? Mais ou menos na direção lá do que o William Lane Craig estava trabalhando aquela hipótese lá, né? E aí ter filho com esse outro bicho aí, né? Agora veja assim, Paulo César. Vamos pensar que o Ezequiel Gomes não existisse. Ou que o Ezequiel Gomes nunca tivesse lido esse livro, escrito por um ateu, acho que ele é homossexual também, inclusive. Mas esse livro é muito legal, eu recomendo quem quiser ler, viu? Eu ainda não terminei, mas assim, o que eu li é extraordinário, muito interessante. Eu não concordo com as perspectivas do Harari, mas respeito. E acho que é interessante a gente, né, alargar as nossas perspectivas em relação a algumas coisas. E é o que o cara está dizendo, é algo bem semelhante, né? Vai um pouco na direção ali da defesa que o Herbert Douglas fez, do que a Ellen White disse. E assim, Paulo César, se eu nunca tivesse lido isso e se eu nunca tivesse trazido isso para a internet, se eu nunca tivesse disposto o meu tempo para gravar um vídeo como esse, você acha que você teria triunfado sobre a fé adventista e demonstrado que a Ellen White é uma velha caduca de mente fértil, ridícula, abominável e etc.? Então a gente pode dizer o mesmo sobre o Harari, sobre o William Lane Craig, que inclusive não são adventistas, não tem compromisso nenhum com a Ellen White. É por causa desse tipo de retórica irresponsável, Paulo César, que a gente afirma algumas coisas a seu respeito. Não é porque eu quero o seu mal, não é porque eu quero te denegrir, não é nada disso, é só para te colocar um pouquinho mais no seu lugar. E aí eu termino o meu vídeo com algumas questões gerais. Paulo César, eu acho que eu já assisti todos os vídeos do seu canal. Se não assisti todos, assisti 99%, tá bom? E eu gostaria de te parabenizar por esse vídeo aí dos adventistas amalgamados, que inclusive vai ficar um link na descrição desse vídeo para quem quiser ver o vídeo do Paulo César completo, como o melhor vídeo que eu já vi no seu canal. De 0 a 10 eu já estou te dando nota 7 por esse vídeo aí. Em geral, os seus vídeos não são de alto nível, né? Então já o seu melhor vídeo tem nota 7, que acho que já está até na média, né? Já está dando para passar de ano. E
E eu queria dizer outras coisas para você. Então, primeiro de tudo, parabéns pelo vídeo. Você está amadurecendo um pouco, eu gostei do tom de voz do seu vídeo, eu achei o seu tom de voz tranquilo. Até a parte final do vídeo eu achei emocionante, gostei da parte final, adorei a parte final do seu vídeo. Só que eu gostaria de te demonstrar algumas coisas. Você está sendo um pouco mais cuidadoso agora nos seus vídeos, porque o Rosinha está escrutinando o que você fala? Parabéns, é isso mesmo que você tem que fazer. Entretanto, eu gostaria de te dizer uma coisa importante. Se agora você está lendo as frases da Ellen White ou da teologia adventista para poder contextualizar as suas discordâncias, isso não apaga as frases mentirosas que você colocou na boca da Igreja Adventista do Sétimo Dia e que você até agora não comprovou. Você disse que os teólogos adventistas afirmam que a Bíblia tem discrepâncias graves ou gravíssimas em assuntos como graça, evangelho e salvação. Estou esperando a citação. Não encontrando a citação, Paulo César, você colocou na boca da igreja o que a igreja nunca disse. Você foi um mentiroso usado por Satanás, nesse ponto específico. Só que eu não quis dizer que tudo que você fala é mentira. Você precisa tomar cuidado com essa coisa do 8 ou 80. Nesse vídeo mesmo você comenta um pouco sobre isso. Eu não coloquei na parte aí da introdução que eu fiz para o meu público, mas você comenta um pouco sobre isso. Mas você tem essa retórica 8 ou 80. Não, porque o Ezequiel diz que tudo que eu falo não corresponde à verdade. Não, eu não disse que tudo que você fala não corresponde à verdade. Eu citei alguns exemplos de algumas coisas que você fala e não correspondem à verdade. E o importante de fazer isso é destacar uma coisa que vai ser muito importante quando a gente for analisar os seus vídeos sobre juízo investigativo, que tem muita coisa que você fala que é a crença da Igreja Adventista que não é. Por isso a gente tem que desmascarar você. Não é para fazer mal a você, para deixar você triste, ou para te denegrir diante das outras pessoas para que elas não confiem em você. É só para identificar que você, muitas vezes, é um irresponsável no que você fala. Mas eu não disse que você é responsável em tudo que você fala. Quando a gente identificar que você acertou em uma crítica, em uma afirmação, nós vamos reconhecer isso. A gente está muito no comecinho da nossa análise do seu pensamento ainda. Tá bom? Fica tranquilo que vem muito mais pela frente. O que mais? Ler as coisas. Você pegou lá e leu a Ellen White. Isso não garante que a leitura que você fez é correta, a interpretação que você fez é correta. Você não pensou que a Ellen White estava falando de ser humano transando com um cachorro, ou com girafa, ou com hipopótamo, ou com lagartixa e gerando criaturas aberrantes? Não foi mais ou menos isso que você quis ler na Ellen White, amálgama entre homens e animais? Quando, na verdade, aparentemente, Ellen White estava dizendo de amálgama entre homens e amálgamas entre animais, num contexto de corrupção do mundo, no contexto do pecado. Se isso é verdade ou não, então é uma questão bem complexa, mas já é uma retórica um pouco mais aceitável do que essa que você quer fazer a Ellen White ser essa velha maluca com a mente fértil, né? Você tem que ser um pouco mais cuidadoso nas análises, tá? Outra coisa, quando você me chama de Rosinha, e para aqueles que não sabem, o meu nome Ezequiel é Ezequiel Rosa Gomes Júnior, para não citar 4 nomes, eu uso o nome Ezequiel Gomes, pode me chamar de Ezequiel Rosa, pode me chamar de Ezequiel Júnior, não tem problema nenhum. Aí quando você me chama de Rosinha, você demonstra o nível da sua mente, você está mentalmente na primeira série do primário, irmão. Isso é um tipo de brincadeira, de piada, de provocação que a criança faz a outra, amigo. Inclusive eu tenho uma irmã que chama Rosa e o apelido dela quando ela era criança era Rosinha. Então quando a gente fala na minha família Rosinha, a gente está falando da minha irmã. Mas é ridículo. Enfim, irmão, sei lá, você pode me chamar de Rosinha, pode me chamar de Ezequiel Rosa, não tem problema nenhum, irmão, é meu nome. Inclusive você não tinha falado que você nunca mais ia citar o meu nome? A coerência parece que não é o seu forte, né, Paulo César? E por fim, todo anti-adventista que começa a se ver em apuros para defender o seu anti-adventismo a partir da palavra de Deus, começa a apelar para Ellen White, porque é fácil bater na Ellen White. As pessoas não adventistas ou anti-adventistas,
elas têm toda a tendência de em pegar uma frase qualquer, ou 1 milhão de frases quaisquer de Ellen White, não está na Bíblia, olha que absurdo, que ridículo, que abominação, que nega e contradiz, não sei o quê. Beleza, essa é uma tendência normal, é um pouco natural, né, os anti-adventistas se refugiarem um pouco nessa retórica, mas a gente vai escrutinar a Ellen White. E acima de tudo a gente vai escrutinar o calvinismo, porque ainda que a Ellen White seja uma herege, isso não torna o calvinismo bíblico. A ideia de que o calvinismo é bíblico, o calvinismo bíblico ensina o verdadeiro evangelho, vai precisar ser um pouquinho melhor escrutinado, tá bom? E acredito, inclusive, eu que as convicções calvinistas sobre, enfim, as questões de uma forma geral, são 1 milhão de vezes mais abomináveis do que qualquer coisa que tenha surgido da mente fértil da velha caduca Ellen White.